Ai, ai, hein? Pessoal, me desculpa aí a risada, a gargalhada insincera, mas é a única que eu consigo dar diante de situações como aqui eu vou falar daqui a pouco. Para quem não me conhece, sou Ronaldo Patrocínio e tenho falado algumas coisas aqui que muita gente gosta, mas muita gente também não gosta. Olha só, vocês viram aqui o conteúdo desse vídeo inicial? É incrível a quantidade de pessoas provincianas, pueris, infantis, meninos na fé que estão nos cercando. O pessoal me marcou aí nesse vídeo aí no Facebook, alguns mandaram mensagem no WhatsApp aqui, pedindo para eu fazer uma reação crítica, para meter o pau no governo. E aí eu fiquei refletindo, parei para refletir a respeito disso. Eu fico imaginando o que esse pessoal pensa a respeito de mim. Eu acho que eles pensam que eu sou alguém facilmente manipulável, né? E eu vou falar para vocês, tirem o seu cavalinho da chuva, porque eu não sou esse cara que você está pensando. Na verdade, eu sou justamente o contrário. Eu sou bem pior do que você imagina, do que você está vendo. Eu me considero um cavaleiro solitário, eu sou sozinho. Na verdade, eu sempre fui. Então, não vai ser o teu bom dia, o teu boa noite insincero que vai me convencer de fazer aquilo que eu não quero. Ó, até rimou, hein? Então, olha só. Uma entrevista aí o prefeito da cidade aqui de Bertioga deu, não sei quando, não sei para quem, não sei qual a ocasião, mas foi dada essa entrevista, ele concedeu essa entrevista, fizeram esses cortes, foram 2 cortes, tá lá no Facebook, e fizeram essa postagem aí. Como vocês viram, não vou ficar traduzindo aqui o vídeo, porque ele é autoexplicativo. Mas a questão é o seguinte, o pessoal tá aborrecido, né, dentro dessa ideia provinciana, dessa ideia infantil, limitada, pelo fato de ele ter utilizado a terminologia, o termo, o pronome eu no lugar de nós. Pessoal, para com isso. Utilizar eu, utilizar nós, não importa desde que se faça algo. Se você está fazendo bem, isso de modo geral, não importa como você está fazendo bem. Não importa que palavras você está utilizando. Não importa se você está se doando pessoalmente, se você está doando dinheiro para que outras pessoas se doem pessoalmente. Não importa se você está orando para que um projeto do bem cresça. O que importa não é a forma. O que importa é o resultado. Então, pessoal, Ronaldo, mete o pau. Eu falei assim, vocês estão enganados a respeito do que eu sou. Eu não sou manipulável. Vocês não conseguem me manipular. Eu sou um cavaleiro solitário, como eu já disse. Olhando esses cortes, né? Eu não vi a entrevista inteira. Talvez depois eu dê uma olhada para entender o conteúdo, né? Olhando esse corte eu não vejo nada demais. E aí o pessoal também, Ronaldo, caramba, ele falou que tem aí uma ideia de até 2040 se perpetrar no poder. Eu falei, é outra coisa com a qual eu não tenho problema. Só que tem um detalhe que o cara não pensa. Quem faz esse tipo de análise superficial, ele não entende que o prefeito hoje, Caio Mateus, ele tem esse ideal de, em 2040, estar no poder e desenvolver alguns ideais, né? Desenvolver alguns projetos que ele tem, né, para a cidade. Quem faz essa crítica restrita, pontual a respeito dessa passagem, desse recorte, ele não entende que não será ele que vai decidir isso. Não sou eu que vou decidir, não seremos nós individualmente. Seremos nós, cidadãos de Bertioga, que diremos, quando ele vier a se candidatar novamente, depois desses 4 anos dos quais ele fala, aos quais ele se refere, que vão decidir se ele mereceu, por esses 8 anos que ele ficou no poder, administrar a cidade no cargo máximo do executivo outra vez. Então o cara ele fica se remoendo, fica se ensimesmando, ele fica se lamuriando a respeito de algo que nem aconteceu ainda. Pode ser que o próprio idealizador desse projeto chegue em 2030, né, quando tiver passado a outra legislatura,
né, nem queira mais. Porque é assim, planos a gente estabelece, mas o executar é de alguém que é de algo que está acima de nós. Deus, ele estabelece os planos que a gente realiza. A gente imagina, a gente faz planos, mas Deus é quem executa. Então ele tem planos para até 2040, mas se serão executados, será outra coisa. Nós, em coletividade, é que decidiremos se ele voltará ou não. E como a gente decidirá? Com base em tudo que ele tem feito ao longo, até o final do mandato dele, ao longo desses 8 anos, tudo que foi de construtivo, tudo que foi de positivo. Pessoal, eu não tenho problema nenhum, para quem me conhece, tecer críticas a alguém ou a algo, a um sistema. Mas eu não posso, eu tenho algo comigo, e é a minha essência. Pelo menos até hoje eu não mudei, pode ser que amanhã eu mude. Mas hoje eu sou assim. Eu não teria problema nenhum em falar. Eu já falei mal de gente que está muito além do que a gente considera aqui dentro da nossa relação provinciana de poder. Já critiquei, já denunciei, já movi ações. E não teria nenhum problema. Mas quando eu olho para o governo do prefeito Caio Mateus, eu vejo que tem sido ao todo bom, tem sido saudável. Isso a gente não pode deixar de considerar. Né? Para quem não lembra, eu nem sei hoje como é que está o andamento daquele projeto de transposição de recursos hídricos, ou seja, de água, do rio Itapanhaú para Grande São Paulo. Lembra aquela seca que teve em 2014 lá em São Paulo? Faltou água e tudo. Para quem é aqui de Bertioga, esse assunto é bastante fresco. Aí o governo do estado, naquela ocasião, idealizou um projeto para transposição de água, de recursos hídricos aqui do rio Itapanhaú para Grande São Paulo, para que eles não fossem pegos de surpresa com seca, falta de água e os caramba. Olha só, se vocês não sabem, eu fui o primeiro a bater de frente, junto com outro advogado amigo meu, a bater de frente em relação a esse projeto, porque eu vejo que tem um monte de gente que fala um monte de coisa, mas não toma providência. A gente foi naquela audiência pública lá no Hotel 27 na época, e ao término daquela audiência pública, eu vi um monte de gente indignada, um monte de ativista que não fez nada, que falou, não, eu não podemos admitir isso, não podemos aceitar. E aí passaram-se meses após aquela audiência, todos aqueles que falaram após o término, né, logo em seguida após o término, nossa, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode ser injusto, vai interferir no ecossistema aqui o bioma, né, da nossa região. Essa obra que eles queriam montar tipo uma usina, né, lá na cabeceira ali do rio Itapanhaú. E aí passou-se um mês, 2 meses, passou um mês, 2 meses. Eu vi que ninguém fez nada. Eu e esse amigo advogado, a gente impetrou uma ação pública. Foi o primeiro instrumento a questionar a legalidade daquele ato. Foi o primeiro. Depois disso teve uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, né, pelo GAEMA, mas eu fui o primeiro. Então eu estou falando para vocês que quando é para criticar, eu faço isso, mas precisa ser com profundidade, precisa ser de forma exauriente, de forma documental, porque tem aquele brocárdio, né? Falar, até papagaio fala, todo mundo conhece esse brocárdio, né? Até papagaio. Falar por falar não faz sentido. Falar por falar, você perde o seu valor. Agora, com propriedade, agora com substância, aí sim, aí a gente fala. A gente fala sem medo nenhum de retaliação, sem medo nenhum de consequências. Porque a gente não nasceu para virar raiz, para ser raiz. A gente não nasceu para se perpetuar, a não ser por uma ideia aqui nessa terra. Então é isso, Cara, vamos parar de ser crítico de massa, vamos parar de ser gado, vamos criticar com propriedade. E o fato de nesse vídeo, nesse recorte, alguém, né, que está realizando projetos se referir a eu, é claro que envaidece tantas realizações, o desenvolvimento de tantos projetos, é claro que falta muita coisa, mas ninguém em sã consciência vai
imaginar que em 8 anos alguém vai fazer tudo por uma cidade, por um município, numa gestão de 4 anos mais 4. A gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Mas se você olhar para o todo, né, como falava a Dilma no processo de impeachment dela, se a gente for olhar o conjunto da obra, a gente vai olhar, a administração tem feito. E quando é para criticar, eu critico. Mas não podemos ser injustos. Não podemos ser parciais. A nossa mensagem aqui é uma mensagem parcial. É uma mensagem que não visa atacar a pessoa do administrador, e sim a administração, quando necessário, quando relevante para o interesse público. Então é isso. Às vezes pessoas que são meninos na fé, eles olham o fato isolado, o fato pontualizado, e não o conjunto da obra, como disse a nossa presidente Dilma. Não nega, hein? Ainda que você seja averso ao PT, ela foi a sua presidente durante 5 anos e meio. Entendeu? E é isso, pessoal. Aqui eu venho só com um ponto para fazer uma reflexão que eu acho sempre saudável. Né? Uma vez, Jesus estava caminhando, né, como era de costume, e pararam Jesus e falaram assim: Jesus, o negócio é o seguinte, precisa pagar tributo. O Império Romano, a quem o povo de Israel era subordinado naquela época, né, exigia tributos para determinados fatos. E Jesus foi cobrado. E o pessoal quis saber como Jesus se manifestaria diante daquela situação. E aí ele falou assim, por que vocês estão querendo me cobrar a respeito disso? Dai a César o que é de César, embora a Deus o que é de Deus. Então, olha só, a gente não pode ser injusto ao ponto de deixar de reconhecer que o que é de César, embora considerando que o que é de Deus é de Deus. A gente não pode deixar de considerar que se um governo ele tem sido feito com responsabilidade, tem sido feito com o mínimo de zelo, a gente precisa reconhecer. Se você vai olhar aqui, nesses últimos 5 anos e meio, o governo do prefeito Caio Mateus, ele de certa forma ele tem tido êxito. Isso não dá para negar. Tem tido êxito. Essa questão de pavimentação, quem lembra no passado era terrível. Você tinha um veículo aqui, a maior parte das ruas em Bertioga, ruas inclusive principais, eram ruas de terra, terríveis. Gerava para a administração pública um gasto em termos de reparo, de manutenção, terrível. E hoje com essa questão de pavimentação, de infraestrutura, de certa forma, algo que faz crescer o turismo na cidade, a visita, investimentos na cidade, porque ninguém quer investir numa cidade deteriorada, uma cidade jogada às traças. Para quem tem visto o município de Bertioga, eu tenho analisado de uma forma geral, tem sido boa. E o pessoal fala, Ronaldo, mas esse prefeito aí, cara, eu não quero ser amigo do prefeito, porque para mim, ele não precisa ser bom só para mim. Porque tem gente que é assim, se o prefeito é bom para mim, ele é bom para todo mundo. Não, eu até abro mão de que ele seja bom individualmente para mim, para ser bom para a coletividade, para a sociedade como um todo. E é assim que você deve pensar. Então, quando você critica a pessoa, você precisa saber dividir a pessoa do Caio Mateus e o prefeito Caio Mateus. Não podemos deixar que ele tenha sido um cara arrojado e não vai ser, por exemplo, um vídeo desse, um recorte desse, que vai tirar a imagem que eu tenho a respeito da administração. Ronaldo, mas como pessoa o cara é isso e aquilo. Eu como pessoa também eu sou enjoado. Todo mundo é enjoado, todo mundo tem as suas predileções, todo mundo tem o seu nicho de amizade, e isso a gente não pode ignorar, isso a gente não pode afastar, porque todos nós somos seres em desenvolvimento, somos universos paralelos, portanto, temos as nossas individualidades, e ele, como ser humano que tem as dele. Mas o meu foco aqui é administração pública. Eu olho para a cidade hoje e vejo coisas acontecendo. E só um cego, só um tolo não veria. Só um tolo não vê que isso está acontecendo. Agora, se vocês têm aí alguma
algum indício de irregularidade, de crime sendo cometido pelo governo, pô, pode me mandar, com certeza. Eu vou atrás, vou correr atrás, vou promover ação se for necessário, vou publicar aqui informações que eu considerar relevante. E é isso. Agora, falácia, tentar me envolver em situações que eu não quero ser envolvido, isso eu não vou me deixar, porque quando eu era menino, isso disse Paulo há 2000 anos atrás, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Agora que deixei de ser menino, eu passei a falar como homem, como moço, como alguém compatível com a idade que eu tenho. Eu vejo que tem gente que tem 40 anos, mas não amadurece, parece moleque ainda de 20, menina de 15 anos, 17. É natural que naquela idade, 17, 15, 20 anos, a gente tivesse determinados comportamentos, mas hoje, depois dos 30, é natural que o amadurecimento nos traga novas ideias. Mas como eu disse no início, tem pessoas que não amadurecem nunca. Precisariam de pelo menos uma vida de uns 300 anos de idade para poder amadurecer o que necessitam para poder evoluir. E é isso, pessoal. O que eu tinha para dizer a respeito desse vídeo, a reação a respeito desse vídeo é isso. Não vai ser a pessoa dizer que que estabeleceu novas diretrizes, né, novos projetos para daqui a 20 anos. Não vai ser a pessoa utilizar o pronome eu em vez do pronome nós que vai desconstruir todo um trabalho que vem sendo construído. Só fazendo uma observação, um adendo. Não tenho procuração para falar a respeito do governo, mas como me exigiram aqui no WhatsApp, né, e até no Facebook, no Messenger, então eu estou fazendo esse vídeo para que essas pessoas tenham a mente aberta. Então não tenho procuração para falar pelo governo, mas estou falando aqui o que me provocaram a fazer. Quer aparecer aqui? Chega aí. Seu like aqui é meu parceiro aí. Manda um abraço aí, beijo, tchau. Abraço, tchau. Obrigado por ficar até aqui, pessoal. Olha lá. Tchau, abraço, tchau. Essa aqui é minha pequena, hein? Eu tô comendo. Tá comendo azeitonas? Caramba, hein? Logo cedo. Quer um pouco? Pessoal, 7h30 da manhã aqui. 7h30 da manhã e a galerinha já tá tudo aqui, ó. Meu parceirão aqui, ó. Quer um pouco? Meu melhor amigo, hein? Olha lá. Quer um pouco, Carelinha? Abraço, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, pela paciência. E a gente se vê na próxima, tá bom? Abraço, tchau.